Olá, tudo bem? Estamos de volta. Nós vamos tratar hoje do nosso tópico número 2 da apostila, que é o mercantilismo e as políticas de colonização dos vales do Madeira e do Guaporé. Estamos lá na página 7. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir minhas aulas sobre o mercantilismo, sobre a formação do Estado moderno, né, sobre o absolutismo, mas se não tiveram a oportunidade, vocês podem ir até o nosso canal História e Resistência, entrar lá, procurar na lista, né, na nossa lista de vídeos, e aí você aproveita, dá like, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, para você ter acesso a outras aulas e de outros temas que nós sempre temos, tá certo? Estamos sempre fazendo para vocês. Então, vocês vão lá, vamos ver sobre a questão do mercantilismo. Está na página 7 de vocês, tá bom? Vocês podem pegar então a apostila de vocês para a gente poder ver. Tá assim, ó, as bases da ocupação colonial do atual estado de Rondônia surgem quando da descoberta de ouro na região de Mato Grosso, quando mineradores, comercializadores, militares e padres jesuítas fundam os primeiros arraiais e vilas nos vales do Guaporé. É importante ressaltar o seguinte, que isso aqui é justamente no período ainda da União Ibérica, né, que vai de 1580 a 1640, tá certo? Nós ainda temos ainda a União Ibérica como um marco para isso. Uma outra coisa importante da gente compreender é que existe uma política de abertura e de conquista colonial. O rei ele não está pressionando, por exemplo, que ninguém conquiste ou vá atrás de riqueza. Ao contrário, ele incentivava. Se ele não dava dinheiro, recursos para isso, mas ele incentivava da melhor forma possível. Vai mesmo, vai em busca. Só não cometa crimes, né? Claro que crimes eram cometidos, principalmente contra os indígenas, né? As guerras justas, às vezes, elas eram desencadeadas, mesmo sem autorização do rei, mesmo que a tribo não tivesse feito nada de errado, não tivesse atacado nenhuma cidade, que esse era o quesito, essa era a condição para você declarar guerra justa. Simplesmente eles criavam um conflito dizendo que havia guerra justa, e daí eles invadiam as tribos e matavam e transformavam parte dessa população em escravos, né, para vender, para ter lucro. Em busca também das drogas do sertão, que eram os produtos naturais que tinham na época, né, chamadas drogas do sertão, que eram especiarias que tinham dentro da floresta e que tinham um grande valor comercial lá na Europa, né? Muito bem. Aí, logo abaixo aí está falando sobre os conflitos. Após o conflito envolvendo portugueses e bandeirantes na região de Minas Gerais, a chamada Guerra dos Emboabas, 1708, os bandeirantes foram derrotados e expulsos de lá, partindo em busca de novas regiões auríferas. E eles vieram para cá, eles vieram em busca aqui. Era uma das razões pelas quais eles vieram para a região de Goiás, encontraram ouro em Goiás. Não foi uma grande descoberta, mas depois, logo adiante, saíram de Goiás e foram em direção ao Mato Grosso. E ir ao Mato Grosso, eles foram para uma região chamada Vila Bela da Santíssima Trindade, que ficava muito próximo ao Rio Guaporé, né? Ficava próximo ao Rio Guaporé, e lá fundaram uma cidade planejada. Isso foi tão importante, o rei de Portugal ficou tão empolgado com a ideia que ele mandou o seu melhor fidalgo, o cara que tinha mais habilidade, que tinha governado inclusive a Bahia, a província da Bahia, né? O Dom Afonso, Dom Antônio Rolim de Moura. Ele foi o primeiro governador. Foi criada uma província, ela foi desmembrada da província de São Paulo e desmembrada da província do Grão-Pará. E criou-se a província do Mato Grosso, né? E a capital já sei qual é, professor. A capital é Cuiabá. Não, não foi Cuiabá. A capital da nova província, né, do rei de Portugal, aqui na região norte do Brasil, era Vila Bela da Santíssima Trindade.
Claro que ele não era bobo, ele colocou como capital local onde produziria ouro. Ele ainda acreditava que havia montanhas de ouro naquela região. Os portugueses tinham essa ideia porque os espanhóis deram muita sorte. Logo de cara descobriram montanhas de prata na região de Potosí, na Bolívia. Então eles achavam que ia ter muito ouro aqui também. Quando eles encontraram ouro em Cuiabá, naquela região de Cuiabá e na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, eles imaginaram que assim haveria muito mais ouro do que tinha em Cuiabá e que tinha em Goiás. Não foi o que aconteceu, infelizmente. Mas a cidade foi construída, foi planejada por um poderoso arquiteto da época, né? Depois você vai ter as fortificações, que nós vamos chegar até isso, nós vamos falar sobre as fortificações também. Mas assim, a principal preocupação deles era proteger esse território a qualquer custo dos invasores. E os invasores aqui eram quem? Os espanhóis. Estava próximo de se resolver aquela pendenga, né, que se arrastava há um século, né, e que tinha terminado em 1640, que era a União Ibérica. Mas ainda não tinham resolvido isso ainda, né? Havia muita tensão entre Portugal e Espanha, conflitos até aconteceram aqui, não entre os exércitos, né? Mas existiu conflito sim, nesse primeiro momento, entre os colonos, né? Então é importante a gente dar uma olhada, eu queria que vocês observassem, principalmente o mapa que aparece ali na página 7, onde está mercantilismo e política de colonização dos vales do Madeira e do Guaporé. Está ali, logo acima, um mapa que é do conteúdo anterior que nós vimos. Então, os índios sofreram muito com isso. Os índios foram, assim, dizimados. E só não foi pior porque você tinha a presença dos jesuítas aqui. Os jesuítas, eles exploravam os índios? Exploravam. Os índios não ficavam com nada daquilo que produzia? Não ficavam, não. Mas era menos pior do que ser escravo. Não é que era melhor, era menos pior do que ser escravo, né? Porque assim, os jesuítas, tanto portugueses como os espanhóis, eles não tiveram piedade daquilo que era mais puro e caro a essas populações, que não é a vida em si, né? É a cultura. Você matar um indivíduo é uma coisa, você matar a cultura inteira é outra. A língua era destruída porque ele não podia falar a língua, porque eles consideravam que essa língua era uma língua pagã, né? Pagã. Não poderia, por exemplo, falar sobre as suas crenças, porque eram crenças pagãs de deuses pagãos, né? O único Deus era Deus, né? Então não havia outro Deus senão Jeová, né? Então ficava muito difícil, né? Yahvé, como a gente pode chamar no Antigo Testamento. Então não tinha possibilidade deles manterem a sua cultura viva, a sua cultura ia ser destruída, né? E a cultura que restou foram dos indígenas que não tiveram contato com os europeus. Esses conseguiram manter sua cultura por mais algum tempo, né? Então vamos lá. O mercantilismo. O que era o mercantilismo, de uma maneira geral? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas. E esse conjunto de práticas econômicas está ligado a um modelo político, que é o absolutismo. Qual é o absolutismo? Um modelo político da qual o rei é o único que detém todo o poder. Todos os instrumentos de poder que existem de organização do Estado são determinados pelo próprio rei. É o rei que escolhe os ministros, é o rei que escolhe os nobres, é o rei que escolhe quem governa. É o rei que faz as leis. A lei ela pode ser imediatamente refeita ou revogada pelo rei, e o rei pode fazer uma nova lei. Como dizia Luís XIV, lecta se estimoar, o Estado sou eu. Então o rei estava acima da lei, o rei podia fazer as leis. Isso fazia parte do contexto do absolutismo. Isso é absolutismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo era o conjunto de práticas econômicas que era adotado pelos reis da época. Algumas dessas práticas econômicas, o colonialismo, então ir em busca de terras, como Portugal ia.
O metalismo, a busca, por isso que eles eram obcecados. Parece, não tem aquele esquilinho da Era do Gelo que é obcecado pelaquela noz? Então, os portugueses e espanhóis eram obcecados pelas riquezas, pelo ouro e pela prata, por pedras preciosas. Por quê? Porque a moeda na época, o lastro da moeda estava contido nela mesma. Não entendi nada, professor. Quando um rei ele pesava, ele cunhava uma moeda, né? Por exemplo, um real, né? O réis é a moeda portuguesa, o réis, né? Ou cruzado, durante muito tempo foi assim, né? São moedas da antiga da história de Portugal. Um real, um réis, ela era feita de ouro, toda ela. Então, o valor dela que estava escrito lá era o valor que ela tinha de real de peso, entendeu? O valor real dela. O peso dela em ouro, vamos dizer assim. Tá certo? Com o tempo isso acabou. O lastro ouro foi sendo retirado da moeda. As moedas foram sendo feitas de níquel, mas o lastro ouro continuava. Então o rei, por exemplo, ele tinha uma quantidade de ouro dentro do palácio, ou num outro lugar que esse ouro ficava escondido. Entende? Esse padrão do lastro ouro, ele só vai terminar em 1970 do século 20. Em 1970 o lastro ouro acaba. Então o que acontece? O que determina a riqueza do país? A gente chama de PIB, Produto Interno Bruto. É a soma das riquezas. Você não pode ter uma dívida maior do que a capacidade de pagamento dela. Isso serve para países e serve para pessoas, tá certo? Você não pode gastar mais do que o seu pagamento é. Você não pode pegar e sair soltando um cheque pré-datado sem ter condição de cobrir. Entende? É a mesma lógica, a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? O mercantilismo era uma dessas práticas. Qual a outra prática do mercantilismo? Saldo comercial favorável. Saldo da balança comercial favorável. Você não, acabei de falar isso. Você não podia gastar mais daquilo que você tinha de crédito. Entende? Eu tinha que ganhar mais para minhas despesas serem menores. Só que tinha um problema. No absolutismo, você tem um monte de gente que você sustenta, que a gente chama de nobres. Entendeu? Você tem os servidores públicos, você tem uma série de... uma estrutura de poder que fica ali, mamando. Recentemente, faleceu, há algum tempo, faleceu o rei Filipe, né? O marido da Rainha Elizabeth, né? O consorte da Rainha Elizabeth. O primeiro-ministro da Inglaterra disse assim, ele foi um dos servidores públicos mais completos do mundo. Eu soltei uma gargalhada, que eu achei engraçado. Um nobre que só come e dorme, como é que ele pode, de alguma forma, ser um servidor público? É claro que foi uma brincadeira minha. No sistema político da Inglaterra, em que você tem a figura da nobreza, é uma figura decorativa, eles cumprem um papel, eles são representantes do país, entendem? Ele faz discursos, ele fala sobre coisas importantes, entendeu? Ele tem que estar afinado com o governo. Né? O governo é formado pelo parlamento. Né? O Boris Johnson é quem governa e a Rainha Elizabeth dá tchau. Né? É assim, mas esse dar tchau não é só dar tchau. São coisas importantes que eles fazem. A monarquia tem uma importância, né, na existência do Estado inglês. Compreendem isso? No Brasil, isso também é importante. O poder executivo no Brasil e em alguns outros países do Ocidente, ele é representado, ele é feito pela figura do presidente da República e seus ministros. Né? Os outros poderes, o legislativo e o judiciário, eles tendem a trabalhar de maneira harmônica para que as coisas não degringolem, graças a Deus, né? Existem esses outros dois poderes no Brasil. Porque eles fazem com que, de algum modo, as coisas não percam realmente a sua linha mestra, né? Então isso é importante em uma república federativa, que é o caso do Brasil.
Tá, por que eu estou falando isso? Porque o mercantilismo é uma prática do pré-capitalismo. Foi uma das primeiras, a primeira prática econômica do período pré-capitalista e capitalista, do início do capitalismo aqui. Nós estamos falando do início do capitalismo aqui. Então, assim, o saldo comercial da balança favorável é um dos tripés. A política de monopólio, o Estado ter controle sobre a política de monopólio, naquele momento foi importante, porque ela tinha controle. E aquele controle lá, ela tinha condições, como era uma colônia, ela tinha condições de evitar que os colonos roubassem do rei. Essa era a preocupação. Entendem? Quem é que tinha esse monopólio? Os nobres portugueses, o Estado português. E o Brasil, ele não era um país, ele era uma colônia, era uma parte era o quintal de Portugal. Lá se produzia, tinha a horta, tirava a madeira, tirava o ouro, tirava tudo e trazia para Portugal. Ok? Ok. Ok. Qualquer coisa diferente disso, o rei tinha que interferir. Por exemplo, de vez em quando tinha um agitador que falava alguma coisa, subia num banquinho, o rei não contava ideia. Ele ia lá, mandava prender e enforcava o cara. Pronto, resolveu o problema. Por isso que não houve grandes revoltas no Brasil. O Estado português era extremamente eficiente e ele não tolerava traidores. Isso era um aspecto do Estado português. Não importava quem fosse o rei. Compreendem isso? Isso é importante entender, tá bom? Faz parte da história do Brasil. A gente precisa entender e compreender também a relação com a Amazônia. Que na Amazônia, na região do Vale do Madeira e do Guaporé, foram estabelecidas regras também de navegação. De vez em quando tinha um português que desobedecia. Às vezes a cabeça dele acabava ficando a prêmio por causa disso, por causa dessa, digamos assim, insensatez de querer ganhar em cima das costas do rei. Isso era traição, era crime de lesa pátria. Isso aconteceu algumas vezes aqui, mas boa parte das vezes esses comerciantes eram presos, eram julgados, condenados, devidamente executados. Às vezes a prisão não era, a pena não era morte, às vezes era um pouco de cadeia, né? Resolvia um degredozinho de vez em quando, o cara ir para a África e ficar lá na África, numa colônia daquelas. Isso acontecia. Na página 8, a gente está falando um pouquinho sobre os povoados, sobre a busca, por exemplo, da necessidade do Estado português ter maior controle sobre a região, né, no contexto do mercantilismo, da colonização do Vale do Madeira e do Rio Guaporé. Isso é importante a gente entender. Isso aconteceu? Aconteceu. Os bandeirantes vieram para cá e eles colonizaram, os portugueses vieram, alguns portugueses, alguns mestiços vieram para cá e colonizaram. Houve, por exemplo, aquela preocupação de criar aquelas comunidades que ficavam no entorno. Se você for pegar um mapa, por exemplo, do Brasil e dar uma olhada, pegar um pincel e grifar ali Cuiabá, grifar Vila Bela da Santíssima Trindade e subir o rio Mamoré e Guaporé, até chegar no Madeira, até chegar em Santo Antônio, existe uma distância imensa. Então, foi necessário criar povoados e vilas naquelas regiões para que os colonos ficassem de olho do outro lado do rio para ver se não ia ter invasores, entende? E com o tempo, o Estado português precisou criar fortificações, porque a cara de pau dos colonizadores do outro lado, dos espanhóis, começou a ficar tão grande que eles iam armados e destruíam e roubavam vilas. Isso dava prejuízo para o rei de Portugal. E aí foi necessário que o Estado português montasse guarnições, criasse fortificações, fortins, fortes, né? Vilas com guarnições militares. Isso aconteceu. Eu conheci Santa Rosa, a antiga vila de Santa Rosa, que era uma fortificação. A gente passa no meio da mata, no meio das muralhas de Santa Rosa Velha, né? Tem imagens muito legais de lá, no Vale do Guaporé. Existiu várias fortificações. Só ali na região do Vale do Guaporé teve várias. Porque o que acontecia? Às vezes vinha uma enchente de rio muito forte e destruía a fortificação. Foi daí que o rei Dom José I e o seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo resolveram perder a paciência. Ele perdeu a paciência, que eu acho que ele perdeu a paciência.
Porque quando você vai lá e vê o Real Forte Príncipe da Beira, você vê, vixe, que cara ignorante. Pra que tudo isso? Pra que isso tudo? Pelo amor de Deus, quem é que tava vindo aqui? Era de outra galáxia na época? Tô falando sério, porque assim, a fortificação é tão grande, um forte tão poderoso, que lembra muito a estrela, que é dada as proporções, né? Guardados os exageros, é a Estrela da Morte da época, do filme, do filme Star Wars. Tem canhão para todo lado, né? Tinha soldado demais naquele negócio para encher aquilo lá, tinha que ter muita gente, né? Uma prisão imensa. Eu vi os corredores onde ficavam só as prisões, onde ficavam só as celas, é muita. Nossa, dava para pinhar aquilo de gente. Dava para prender a cidade de Costa Marques inteira e ainda sobrava espaço. Enorme. E por que ele fez algo tão grande assim? Que passava pela cabeça deles que tinha lá, hein? Muito ouro. Eles acreditavam, eles tinham isso na cabeça, porque a experiência anterior tinha mostrado para eles que tinha tido muito ouro. Então, por que fazer um investimento tão vultuoso numa obra tão grande, numa coisa tão grande, com canhões extremamente modernos para a época? Os canhões são extremamente modernos para a época. São canhões que foram utilizados na Guerra de Independência. Tá lá, R2. Um R, um G bem grandão, 2. Rei Jorge II. Era o rei da Inglaterra na época da independência. Alguns canhões foram encomendados para a Inglaterra e esses canhões foram uma espécie de sobra que os ingleses tinham produzido para levar para a guerra contra as suas colônias, suas 13 colônias, né, contra os Estados Unidos. E essa sobra, provavelmente eles venderam para Portugal para poder armar as fortificações. Tem desses canhões lá no Pará também, no Forte do Presépio, no Forte de Macapá, que são os primos e irmãos do Real Forte Príncipe da Beira. Tem a mesma estrutura arquitetônica. Foi feita pelo mesmo engenheiro, o Conde de Vauban. Para vocês terem importância dessa obra, o Conde de Vauban, ele era um arquiteto, engenheiro arquiteto, que fazia os seus projetos arquitetônicos para Luís XIV. Olha só o nível. Eu estou enfatizando tanto para vocês verem a importância que isso tinha. Portugal levou isso muito a sério. Chegou um ponto que eles perceberam, não, ou a gente defende o nosso território, ou a gente vai perder ele. E a gente não vai perder esse território mais. Eu estou falando do oeste da Amazônia, na parte oeste. Na parte oeste da Amazônia tem um grupo de fortificações, tem fortes muito grandes e aí pequenas vilas e fortificações menores no meio. Porque se fosse só essas 3 fortificações, não faria nenhum sentido. Aonde está o Pará e onde está Rondônia, para você ter uma distância tão grande entre uma fortificação e outra? Não tinha como ter comunicação. A comunicação é pelo rio. E essa comunicação por rio precisava de vilas e pequenas cidadezinhas para poder dar base para que os portugueses pudessem defender o território. E isso o rei de Portugal, Dom José I, Dom José e o Marquês de Pombal, o Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, fizeram com extrema competência. Fizeram sim. Fizeram sim. Eu estive lá no forte, tudo isso que eu estou falando para vocês é baseado no que eu já vi. A gente percebe o porquê eles acreditam. E assim, o forte, eu fui lá na beira do rio para ver porque a distância do rio, por que naquele local ali foi construído o forte. O rio tem muitas pedras do outro lado. Eu vi ele em uma situação em que estava seco, então ele é pedra pura mesmo. Uma laje de pedra só. Só que do lado de lá, do lado dos espanhóis, as pedras são maiores, são muito pontiagudas. E é uma quantidade de pedras absurda. Qualquer um passo ali vai ser moído. Do lado de cá, quando o rio está cheio, navegável, é o único local que tem um canal seguro de passagem. Só que qual é o cara que ia passar ali com
com um barco de médio porte ou um barco para fazer um ataque ao território português, com uma mega estrutura militar apontando os canhões para você. Outra coisa, se você navegasse pelo outro lado, você era destruído pelas pedras, porém você não era atingido pelos canhões. Se você navegasse para o lado de cá, você passava, mas seria dizimado pelos canhões, porque você entrava na linha de fogo dos canhões. Você não teria condição de andar ali, de navegar 1000 metros ali antes ou depois, porque os canhões te destruiriam, te partiriam em pedaços. Então, ela foi uma arma que não chegou a ser usada. Lembra muito aquela parte do filme, o primeiro filme do Homem de Ferro, que ele diz assim: a melhor arma é aquela que não precisa ser utilizada, porque ela dá tanto medo no inimigo que o inimigo desiste. Nunca aconteceu um conflito. Eu perguntei pro comandante do grupamento de fronteira se alguma vez na história ele disparou pelo menos um tiro contra um inimigo, se tem registro. Não tem, nunca disparou um tiro contra um inimigo, porque ninguém seria imbecil o suficiente para enfrentar aquela fortaleza. Então ele conseguiu o intento dele. Então não foi à toa, não foi preciso nem usar. Porque a gente usando assim, poxa, mas que exagero, para que construir um troço desse tamanho? Para quê? Não precisou ser utilizado. Mas a gente pode ter várias discussões sobre o Real Forte Príncipe da Beira, mas na minha opinião, como historiador, ela cumpriu a sua função, que era defender o território. Ela defendeu, sem precisar dar um tiro. É isso. E a descoberta de outras jazidas auríferas no rio Galera motivou a ocupação de outras áreas na região por mineradores e comercializadores de ouro. Em 1737, mineradores cuiabanos e paulistas fundam o sítio que denominaram Pouso Alegre, às margens do rio Guaporé, sendo elevado à categoria de feitoria em 1743 pela coroa portuguesa. Em 1745, foi a vez de Tristão da Cunha Gago descobrir rica jazida de ouro no rio Corumbiara, em terras rondonienses. Em 5 de agosto de 1746, a coroa portuguesa eleva a feitoria de Pouso Alegre à categoria de município e modifica sua designação para Vila Bela da Santíssima Trindade, de Mato Grosso. Com o crescimento da produção aurífera na região, em maio de 1748, Portugal cria a capitania de Mato Grosso e Cuiabá, de terras desmembradas da capitania de São Paulo e do Grão-Pará. Eu tinha falado isso para vocês apenas para a gente fechar nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. E nomeia como primeiro governador o capitão Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, nomeado pela Carta Régia de 9 de maio de 1748, que exerce o governo até 17 de janeiro de 1751. A área geográfica desta nova capitania abrange a maior parte das terras hoje formadoras do estado de Rondônia. Tinha tido um ato falho meu, tá certo? O Dom Antônio Rolim de Moura, ele vem como governador da província, da nova província e da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, com um projeto arquitetônico de construção da cidade. A cidade existia, mas ela era muito ruim, então ela foi destruída e refeita. Tá certo? Só para poder esclarecer. E entre esses projetos vinha também a ideia da construção de um novo forte, que era o Real Forte Príncipe da Beira. Só que não chegou a ser executado por ele. Foi outro governador que irá comandar a obra da construção do forte. Tá certo? Sobre o Tratado de Madrid de 1750, a gente tem aqui, a gente vai falando, tá certo? Vamos lá. O Tratado de 1750, ele determina a região ao norte. Fica, por exemplo, o território conhecido como a Cabeça do Cachorro, lá próximo da Venezuela. E aqui embaixo, próximo, aqui onde é a Bolívia, o território do Acre, que não nos pertence ainda, e aquele pedaço lá em cima conhecido como Cabeça do Cachorro. Tá? Hoje a fronteira é do município de Presidente Figueiredo,
no Amazonas, mas é fronteira já com outro país, né? Então tá aqui, ó. Em 17 de janeiro de 1751, assume o governo da capitania do Mato Grosso e Cuiabá o capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, cartógrafo e astrônomo, nomeado pela Carta Régia de 25 de nove de 1749. O governador toma posse em Cuiabá perante autoridades constituídas. Posteriormente, o governador parte para o Vale do Guaporé com as ordens de Portugal para fixar o seu governo na antiga feitoria de Pouso Alegre, que é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que vai ser toda remodelada, toda reconstruída, né, com prédios públicos e tudo. O que ocorre em 19 de março de 1752. O governador passa, o local passa a funcionar como capital da capitania de Mato Grosso, em virtude de ter posições estratégicas de vigilância e de defesa do Vale do Guaporé contra os espanhóis, que ocupavam a margem direita do rio Guaporé, região pertencente ao vice-reinado do Peru, que hoje é Bolívia, tá certo? Hoje é o território da Bolívia. Esse governo é o marco da colonização portuguesa no espaço físico que hoje constitui o estado de Rondônia. Esse conteúdo é extremamente importante, ele é muito comum em concursos públicos. Pela crescente importância da região, na sequência, assume o governo da capitania do Grão-Pará, agora desmembrada de Mato Grosso, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal. Olha só quem ele coloca. Mas ele não coloca aqui por uma questão de nepotismo, ele coloca aqui, conhecendo o Marquês de Pombal pelos documentos e pela história, nós sabemos que ele era um homem extremamente competente. Ele não colocou esse cara porque era simplesmente nepotismo, é porque ele tinha habilidades. Com certeza ele tinha habilidades, né? Nesse período começa a se formar na região uma sociedade mercantilista e escravocrata, constituída por uma elite militar, religiosa e de funcionários da administração pública, além de sertanistas, faiscadores, comerciantes, pequenos fazendeiros e donos de engenho. No patamar mais baixo dessa pirâmide social estavam os negros alforriados, mulatos e índios. Mais baixo, os escravos. Esse modelo da sociedade que se formava na região tinha como membros de sua elite os que descobriam grandes jazidas de ouro, os que aprisionavam índios ou os que lutavam na conquista da fronteira lusitana, os políticos, os senhores de escravos, os religiosos e funcionários da administração, além dos grandes comerciantes. De modo algum você vê aqui no texto alguém falar de branco. Não era branco. Que a quantidade de brancos aqui era muito pequena. Então, você vê que pessoas que mexiam com tráfico de escravo, que mexiam com esse tipo de atividade como de faiscadores, vocês eram pardos, eram mestiços que ocupavam esses cargos. Não eram portugueses puros, raiz, como a gente costuma dizer, né? Não era português raiz, não. Tá? Mas existia essa estratificação social.